O segmento de picapes médias está bastante agitado. Já chegou a nova geração da Ranger, uma reestilização profunda da S10 e a Hilux segue líder. Mas não é porque é líder que a Toyota resolveu ficar quietinha no canto dela. Essa aqui é a Hilux SRX Plus. Por que é Plus? Porque a Toyota pegou a picape e resolveu fazer algumas mudanças que ela já tinha aplicado na versão esportiva, a GR, e colocou na versão mais normal, mais com visual mais tradicional. Como por exemplo, o que fica muito na cara é que o aplique dos paralamas não é só uma decoração. A Toyota jogou as bitolas da picape mais para fora. Para quê? Você melhora bastante a estabilidade da picape usando isso. Funcionou muito bem na versão esportiva, mas eles colocaram na versão topo de linha para diferenciar. Outra mudança também, calibração de suspensão, calibração de direção. Na traseira, colocaram até um freio a disco, que não tinha. Uma curiosidade é que o freio dianteiro da Hilux é já um conjunto de 4 pistões. É um conjunto que muita gente acaba usando até no aftermarket, em alguns casos, que é uma pinça mais compacta e até um pouco mais barata do que umas marcas renomadas. E funciona muito bem. Na verdade, essa versão da Hilux não dá para chamar de reestilização. Afinal, o visual em si da picape é o mesmo da última reestilização da picape, que já tem alguns anos aí no mercado brasileiro. Inclusive, parte de lanterna é a mesma com o... parece um 3, né? Um 3 e um 3 invertido na parte de assinatura noturna, tampa traseira. A única coisa é que realmente a gente tem os apliques laterais. Por quê? Porque a bitola traseira também é mais larga e no caso da suspensão traseira mexe no ponto de fixação dos amortecedores, né? Tudo focado em um ajuste um pouco mais esportivo, um pouco mais estável. E vale lembrar que eu tenho esse kitzinho aqui, é interessante para quem vai montar a picape com aqueles pneus lameiros maiores e tudo mais, porque pela lei o conjunto de roda e pneu tem que ficar dentro do paralama. Então o alargador já ajuda bastante nisso. E ela também tem um visual bem mais discreto do que a versão GR Sport. A versão que tem uma pintura diferente, ela é bem mais carregadona, bem mais chamativa. Aqui é uma topo de linha alargada. A única coisa, por exemplo, ali veio da versão esportiva um Santo Antônio aerodinâmico. Ele não é o Santo Antônio tubular que a gente conhece, e a função dele não é nem a mesma. Segundo a Toyota, ela tem uma função aerodinâmica, ajuda um barulhos, até um pouco de estabilidade em velocidades mais altas. Tá ali, tá na cor do carro, né? No caso dessa versão, é discreto. Se funciona ou não dá para saber, né? Aí é uma coisa da engenharia. Na caçamba não muda muita coisa. Tem a mesma capacidade de carga, mesma litragem, protetor de caçamba, aqui a capota marítima, mas sabe, Toyota, poderia já pensar que as picapes já estão sendo pensadas não só para o uso mais bruto, mas um uso, por exemplo, feminino. Então a tampa é bem pesada, bem pesada. Ela não tem necessariamente um amortecimento tanto para descer quanto para subir. Não é tão fácil, mesmo com duas mãos. Tem gente que gosta, acha legal, justifica, mas temos que pensar aí que as picapes já estão indo para mãos diferentes. Na parte de motor, apesar das alterações na suspensão, é o mesmo 2.8 turbo diesel de cerca de 204 cavalos, ligado ao câmbio automático de 6 marchas. Vale lembrar que é um motor que tem aí uma boa potência, mas, por exemplo, o câmbio já começa a ficar um pouco defasado diante da concorrência, que já estão apelando para mais marchas em busca da famosa eficiência. Mesmo assim, é um motor bom, uma boa potência. Vale lembrar que a mesma potência e torque das outras versões da Hilux, mas não da GR Sport, que é onde essa daqui deriva todo o conjunto de suspensão. Lá ele tem 20 cavalos a mais, mas é uma diferença aí que não vai impactar grandes coisas em você ter uma picape com a suspensão melhorada e a potência das outras. Com o passar dos anos, a Toyota não mexeu tanto no interior da Hilux o suficiente para mexer, por exemplo, numa parte de arquitetura. A parte básica de painel é a mesma que a gente conhece dessa geração da Hilux, inclusive o bom e velho reloginho digital da Toyota. O que ela foi trocando com o tempo, por exemplo, central multimídia, recebeu um software que a gente já conhece do Corolla, de alguns outros modelos com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Funciona bem, tem os botões físicos aqui do lado, ok? Funciona legal, resposta também, tudo bem. Não tem um carregador por indução, por exemplo, o que pode ser um problema para quem usa muito o celular no modo sem fio, mas ainda tem. Você ainda pode pôr para carregar aqui no USB do tipo A, não é nem USB do tipo C. A condicional de 2 zonas também continua presente, aqui o seletor do sistema de tração 4x4, 4x2, 4x4 e a reduzida. Por aqui tem o assistente de descida em rampa, bloqueio de diferencial traseiro, ventilação dos bancos. Sistema de som assinado pela JBL, também é uma coisa que ela foi ganhando com o tempo, alguns mimos. Só que freio de estacionamento tradicional aqui na mão, chavezinha presencial, partida por botão.
Painel de instrumentos, apesar de uma mudança do grafismo com o passar dos anos, é basicamente o mesmo. Contageiros e velocímetro analógico, temperatura, marcador de combustível e uma tela colorida na parte central para computador de bordo. Funciona bem, algumas concorrentes já estão indo para telas mais complementares, né? Um painel totalmente digital. Não acho isso aqui um ponto ruim, é fácil leitura, funciona muito bem. E ela também tem a parte de assistentes, assistente de faixa, só que curiosamente assistente de faixa, como ela não tem a direção elétrica, atua na parte de freios do lado onde está saindo da faixa. Então ele freia, a picape volta para a sua posição e ela está de colisão com a frenagem automática também. Olha, como eu falei, a direção é hidráulica, um conjunto mais pesado para quem vai dirigir, principalmente agora que a picape é um pouco mais larga. Mas no resto, a arquitetura básica da picape é a mesma, quem já conheceu tem uns bons anos. E no final das contas, lógico que todas essas mudanças na Hilux fazem diferenças. As bitolas mais largas deixam a picape muito mais estável. É perceptível quando a gente realmente coloca a picape para andar que ela mudou consideravelmente. A nova suspensão, as bitolas mais largas, ela é realmente muito mais estável, passa muito mais segurança. Não que tudo aquilo que se fala na internet seja verdade. Não é que é uma picape fácil de capotar, é uma picape que, se você não tomar cuidado como qualquer uma, tem a tendência a virar. Só que essa SRX Plus trouxe bastante da antiga GR Sport, que agora saiu de linha, para uma condução muito mais estável. A única coisa é que ela realmente tem um motor mais, não é um motor da GR, mas um motor com mais de 200 cavalos, e ela tem um bom desempenho. Só que lógico que todo esse peso a mais deixou ela um pouquinho mais lenta e também consumindo um pouquinho mais, principalmente na cidade. Afinal, não existe milagre. Você alarga as bitolas e o carro fica mais pesado e ter um mesmo consumo, principalmente urbano. Na estrada, ficou muito parecido com a sua antecessora. Então, no fim das contas, ela mais ganhou em estabilidade, com um desempenho praticamente similar. Então, a gente acaba ganhando mais do que perdendo no fim das contas. Bom, no final das contas, a gente sabe que a Hilux ela vende não pela Hilux em si, mas um nome muito forte. A Toyota é uma marca muito forte nesse meio, atendimento, rede de concessionárias é algo que é levado muito em consideração por esse cliente da picape média, principalmente quem usa ela realmente para um trabalho, vive mais afastado. E a Hilux, nesse ponto, é algo muito difícil de bater. As novas picapes chegaram em gerações com muita tecnologia, mais tecnologia com ela, mais potência, mais refinamento. E a chegada dessa versão é, na verdade, uma forma de levar ou algum comprador das outras picapes até a concessionária, pelo menos para conhecer a Hilux, ou para um comprador de Hilux trocar de Hilux, já que é uma versão topo de linha, a mais cara, e tem algumas mudanças, por exemplo, dinâmicas, por causa das bitolas alargadas, suspensão traseira retrabalhada, todo o conjunto melhorado. Então isso aqui leva um comprador, e quando a gente observa nas ruas, realmente trouxe um efeito. A gente consegue ver várias Hilux dessa, com os apliques, que é o grande diferencial dessa nova versão, desse novo modelo. Lógico, algumas tecnologias foram adicionadas, central multimídia nova, alguns detalhes, mas nova geração mesmo deve ficar lá para 2025, 2026, ainda uma picape sobre chassi e carroceria, com tudo que a gente conhece da Hilux, mas podemos esperar uma picape híbrida, outra plataforma, tudo melhorado, e duvido muito que a Hilux perca essa liderança tão cedo.